Seja muito bem-vindo à nossa Escola Sabatina. O tema de hoje, estamos na lição 11, Dívida, uma decisão diária. Neste momento, quero convidar os meus amigos, o irmão Protágoras, o irmão Alexandre, e eu, Patrícia, que vos falo. Quero convidar a todos para que possamos ajoelhar e invocar a Deus nesse momento, através da oração. Te somos gratos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos estudando mais uma vez a Tua Palavra. Amém. Amém, meu Deus. Te pedimos o entendimento, que o leitor, que o nosso querido ouvinte seja iluminado Amém. com essa palavra e que possamos aprender mais a fim de glorificar a Ti. Amém, Em meu nome Deus. de Jesus, amém. 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 O verso para memorizar de hoje está em Romanos, no capítulo 13, o verso 7 e 8, e diz assim: Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém. Irmão Alexandre, o que você tem a dizer sobre esse texto aqui tão importante para nós? É interessante esse texto porque ali no finalzinho, ninguém ficar devendo coisa alguma. Ou seja, não é para ficar com dívida com ninguém. Sim. Somente uma coisa: o amor. Ameis uns aos outros. Então, já esse texto já fala pra gente que dívida não. Somente a gente pode dever com as pessoas o amor um com os outros, né, irmão Podares? Exatamente. E a lição dessa semana, dívida, uma decisão diária, nos traz exatamente um certo pensamento. A média de salário, se você for olhar bem, da família brasileira aumentou. O povo está ganhando mais, mesmo que nós estamos em crise e tal, mas com certeza o salário, piso salarial de várias categorias aumentou. E mesmo assim, as dívidas aumentaram proporcionalmente ou ficaram maiores, não é? Ou seja, a pessoa ganha mais, mas parece que está ganhando menos, né? Exatamente. Então a lição dessa semana ela nos traz uma reflexão sobre a questão da dívida de maneira ampla. Por que nós fazemos dívida? Isso aí temos que raciocinar, não é? Será que nós conseguimos viver com aquilo que ganhamos, não é? Sim. E esse vai ser o raciocínio que vai gerar em torno dessa lição. E é óbvio, fugir da dívida de todo jeito, né? Nós vamos ver como a gente pode fazer isso, né? Tentar entender como fazer isso. Sim. Tem um texto até no Espírito para Profecia, primeiros escrito, página 267, está na própria lição. Ó. Gastar um dinheiro que não temos é a porta de entrada do povo de Deus para uma vida em que a cobiça e o amor às coisas terrestres sejam o traço predominante de seu caráter. Enquanto predominarem esses traços, a salvação e a graça estarão para trás. Então esse texto é interessante. Se a gente predomina isso no nosso coração, a salvação fica para trás. O que é? Gastar um dinheiro que não temos é a porta de entrada do povo de Deus a uma vida de cobiça e amor às coisas terrestres. Exatamente. Que coisa, né? Isso aí, esse texto é muito forte. Porque não está falando, a gente já sabe da seriedade, né, que você tem de gastar um dinheiro que é seu. Agora, um dinheiro que você não tem, aqui entra o cartão de crédito, aqui entra um empréstimo, tanto que você faz uma instituição bancária, quanto um empréstimo que você fala de um amigo, de um vizinho. O cheque né? predatado. Tudo isso, é um dinheiro que você não tem, um dinheiro futuro, não é? E isso acaba se tornando um vício. Sim. Isso acaba se tornando um laço muito grande, porque você acaba vivendo realmente o que não tem, né? E o grande problema das famílias, de muitas famílias endividadas, eu sou uma pessoa que trabalha no ramo financeiro, né? Sim. Então eu posso falar, eu tenho contato com muitas pessoas que estão endividadas, é que elas vivem com a condição acima do que ela deveria viver, não é? Nos gastos, a casa dela, o carro dela, então o gasto, a quantidade que entra tem que ser, teoricamente falando, os gastos deveriam ser menor do que a quantidade que entra, né? Certo. Isso é viver com aquilo que você ganha, Certo. mas a maioria das pessoas não consegue. Mas aí já entra outra reflexão, por que será? Por quê? É uma pergunta. As pessoas, elas vivem a vida delas, o custo de vida, né? Por que o custo de vida delas é mais caro do que o tanto que elas ganham? Está no texto, primeiro escrito, a cobiça, o amor às coisas terrenas.
cobiça. Exatamente. Você tá com um carro, você viu outro com um carro melhor, puxa, era melhor ter esse carro. Eu acredito que esse fio desencapado, vamos dizer assim, que é tão perigoso, né? Um Sim. fio desencapado, é a mídia, né? A mídia, ela me mostra o quê? O marketing, ele me mostra o quê? Que eu devo comprar uma coisa que eu não preciso, que eu não tenho necessidade, para mostrar para pessoas das quais eu nem gosto e nem conheço, né? Aquilo que eu nem sou. E aqui ainda no final fala que devemos desenvolver nossas habilidades e competências para que permaneçamos disciplinados e façamos tudo o que pudermos para evitar dívidas. Sim. Olha, aqui interessante que, eu não sei se o texto é o mesmo, mas olha só que coisa interessante. Aqui o Lar Adventista, na página 392, diz assim, ó: muitas famílias são pobres porque gastam o dinheiro logo que o recebem. Deveis considerar que uma pessoa não deve dirigir seus negócios de modo a incorrer em dívida. Quando alguém se envolve com dívidas, caiu na rede que Satanás prepara para as almas. Caiu na rede que Satanás prepara para as almas. Dívidas. Então, nós devemos planejar. O Senhor Deus nos dotou de faculdades que nós possamos muito bem planejar. Hoje tem até programas, né, softwares que só pode baixar e fazer um planejamento, Sim. um orçamento, né? Hoje tem software, você pode baixar aplicativos, o tanto que está entrando e o tanto que está saindo. Isso é de fundamental importância se você está com problemas de dívidas, não é? Então devemos, esse é o mordomo fiel, né? Aquele que põe na ponta do lápis. Por quê? Ele vai fazer de tudo para não entrar em dívidas. Certo. Na parte de domingo, temos aí, né, o título Empréstimos e Despesas. Gostaria que o irmão Alexandre lesse para nós os Salmos 37 e o versinho 21. E o irmão Protágoras lesse para nós Deuteronômio 28, 44 e 45. Vamos, né, dinamizar. Eu fico com Eclesiastes 5:5. Salmos capítulo 37, verso 21 diz assim: o perverso pega emprestado. Algumas versões falam ímpio, né? E não paga novamente, mas o justo mostra misericórdia e dá. Certo. Vamos para Eclesiastes 5:5. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Agora Deuteronômio 28, verso 44, 45. Eu vou ler o 43, né, para dar um entendimento maior. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestará a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. O verso 45 também. E todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que a ti tenham ordenado. Então, a maldição, né? O capítulo 28 de Deuteronômio são maldições. O que nós podemos, então, compreender desses textos aí que foram lidos? Sobre dívida, né? O texto aqui de Salmos que eu li é interessante, que o perverso pega emprestado e não paga. Ou seja, dá o calote, né? Então, o perverso. Mas o justo mostra misericórdia e dá. Então é interessante que quem pega emprestado e não paga é perverso. É perversidade. Exatamente. É um ímpio. Então se você vai lá, faz um carnezinho e fica o nome sujo, corra para que você possa pagar. Porque nenhuma pessoa, ou um banco, ou uma loja que vende geladeira, essas coisas, ninguém chega com a arma e põe na nossa cabeça, ou você compra ou você morre. Então, livre e espontânea vontade, a gente vai comprar alguma coisa e faz um carnê. Sim. Então, se a gente não paga, isso é roubo. Sim. Isso é um roubo. E para Deus, enquanto a gente não saldar essa dívida, nós somos perverso e ímpio. Olha, Exatamente. E mesmo que nós sabemos que os órgãos, né, de proteção ao consumidor deixam seu nome restrito por 5 anos. Então, muita gente espera passar os 5 anos para poder fazer novo financiamento, né? Mas para Deus não Para Deus não existe isso de 5 anos, não. Não existe isso. Caduca Se não. você tem uma dívida, não pensa que esqueceu, não sei o quê. Nem tem pessoas que, por exemplo, eu posso falar das minhas experiências no meu setor financeiro, que elas voltam depois de anos e falam, eu quero fazer um empréstimo. Aí você roda, ou você tenta, você não consegue, aí depois você vai puxar o histórico, né?
Você vai ver o porquê lá atrás. Através do histórico. Ela deixou dívidas. Muitos até esqueceram que... sim, eu lembro, sim, lá atrás. Ou seja, então as pessoas elas acham, né? Não, peraí, todo mundo esqueceu, então agora posso ir lá, né? Agora, isso é algo muito, muito triste. De ver pessoas também que ela já tem a condição de pagar e ela não paga. Sim. Isso também acontece. Sim. Ela já tem a condição de ir lá conversar. Tem pessoas que ela não pode ter dívida, que ela não consegue dormir, e quando ela tem dinheiro ela já vai pagar rapidinho. Tem pessoas que assim, eu já tive muito contato com essas pessoas. Mas agora tem pessoas que ela dá desculpa, ela tem condição, mas ela não quer pagar, ela esqueceu, né? Porque querendo ou não, quando você faz uma dívida, naquela hora você estava precisando e aquela pessoa estendeu a mão. E aí depois que passou aquela hora de aperto, você esquece, né? Isso é muito chato, isso é muito ruim. Quando você ouve assim exemplos, você vê pessoas que se endividaram exatamente porque não planejaram. Ela está sabendo de algo que vai acontecer, não é? E de uma dívida que ela vai ter e ela não está nem aí, ela está vivendo o presente. Ela nunca consegue projetar, não é? E aí depois quando chega aquele momento que vai vir a dívida, ela é pega de surpresa. Porque tem pessoas que sabem que vai começar a pagar alguma coisa daqui a um ano e meio e ela não se prepara naquele intervalo, né? Isso aí é muito triste. Aqui a Profeta do Senhor tem várias citações nesse livro Administração Eficaz, que é um livro que a gente usou bastante, né, nessa lição, que é o livro Conselho sobre Mordomia Cristão. Diz assim, na página 251 dessa versão: tenho visto famílias pobres lutando com dívidas, e assim mesmo não serem os filhos de Deus ensinados a negar a si mesmo a fim de ajudar aos pais. Numa família que visitei, manifestaram as filhas o desejo de possuir caríssimo piano. Olha só, caríssimo piano. É uma coisa que se você não comprar, você vai morrer. É óbvio que todos nós temos sonhos, né? Mas aqui tem uma lição que a profeta está falando da abnegação. Uma abnegação. Nem tudo que nós queremos nós vamos conseguir. Temos que saber dizer não para nós mesmos, né? Alegremente teriam os pais satisfeito esse desejo, mas estavam embaraçados com dívida. As filhas sabiam disso, e se tivesse sido ensinado a praticar a abnegação, não teria dado aos pais a dor de lhe negar o que desejavam. Mas ainda que lhe fosse dito ser impossível satisfazer o desejo, a questão não terminou aí. Frequentemente era o desejo manifestado, aumentando assim o pesado fardo do pai. Aquele filho que vai, de certa forma, não sei se o pai negligenciou a educação, né, nessa questão, mas é muito comum você ver isso em famílias. Você tem um pai e a mãe de pessoas humildes, só que eles não criaram o filho como sendo humildes. Tudo que o filho quer, ele dá. Eu conheci uma pessoa esse tempo atrás aí que ele estava desempregado, mas ele deu um tablet para o filho no valor de R$2.000, desempregado. E ele, esposa com dificuldade financeira, mas ele se endividou para dar isso. Aí o pensamento é sempre o mesmo: eu quero que meu filho tenha o que eu não tive. Só que essa criança, ela nunca vai dar valor a nada. Será mesmo que o que essa criança queria era algo caro? Ou será que é a presença do pai? Ou será que a criança, ela não precisa de muito para brincar? Eu já fui criança, a criança não precisa de muito. Você dá uma coisinha, qualquer coisinha ela brinca, até com madeira ela brinca, ela faz seus brinquedos, não é? Então a questão da educação ela já vem desde o berço. Então não basta o pai e a mãe ser pobres para a educação nessa parte está certa não, de economia não. Tem que ensinar o filho que as coisas não são assim, que as coisas são sofridas, não é? Então é muito triste ver isso. E nós vemos isso dentro do povo de Deus, do arraial do povo de Deus. Então um dos primeiros problemas que nós já vimos aqui, nós já comentamos, é a falta de planejamento, falta de organização. Esse é um dos motivos que leva muitos dos nossos irmãos a dívidas. Tem um texto bem interessante aqui que eu queria ler para os irmãos, que dá uma ênfase mais espiritual, que a Mauarte escreveu, sobre a pessoa comprar as coisas e não pagar. Quando alguém voluntariamente se envolve em dívidas, está se emaranhando numa das redes que Satanás arma para a pessoa. As práticas de tomar dinheiro emprestado para libertar-se de alguma premente necessidade e não tomar medidas para cancelar os débitos, conquanto seja comum, é desmoralizante. Então, é comum fazer empréstimo, mas é desmoralizante. O Senhor deseja que todos que creem na verdade se convertam dessas práticas enganosas. Então, são práticas enganosas.
deve escolher antes sofrer necessidade do que cometer um ato desonesto. Ou seja, é melhor sofrer necessidade do que fazer uma dívida e não pagar. Se os que compreendem a verdade não mudam no caráter em correspondência com a influência santificadora da verdade, serão cheios de morte para a morte. Darão a representação errônea da verdade, trarão vergonha sobre ela, sobre a verdade, e desonrarão a Cristo, que é a verdade. Misericórdia, irmão. Então a gente dá um mau testemunho quando faz dívida e não paga. Sim, e olha só, complementando esse texto que o irmão acabou de ler, no livro lá Adventista, na página 393, diz assim, ó: o mundo tem direito de esperar estrita integridade dos que professam ser cristãos bíblicos. Pela indiferença de um homem quanto a pagar suas justas dívidas, todo o nosso povo está em risco de ser considerado indigno de confiança. Imagina só, você fez um contrato com o Adventista, você fez algum negócio e aí ele não pagou. Aí a próxima vez que essa pessoa tiver um contato com o Adventista, ele vai ficar com um pé atrás. Sim. É porque ele pensou assim: opa, esse cara é Adventista e a igreja dele parece que permite ele ser caloteiro, então quer dizer que todos os outros então... O mundo preza muito por isso, essa questão de pagar, né? Exatamente. E aqui continua dizendo assim, ó: os que têm qualquer pretensão à piedade devem adornar a doutrina que professam, e não dá ocasião de que a verdade seja ultrajada em virtude de seu procedimento inconsiderado. A ninguém devais coisa alguma, diz o apóstolo. Ou seja, então nós devemos pensar muito bem sobre qual o testemunho. Será que nós temos sido vistos como pessoas caloteiras? É uma coisa muito triste isso, você vê a pessoa como caloteira, porque a outra pessoa que empresta se coloca no lugar daquela que te emprestou. Se coloca no lugar, não é muito chato? Você empresta o dinheiro, eu já emprestei dinheiro várias vezes, e você conta com o retorno daquele dinheiro, e a pessoa parece que não tá nem aí. E às vezes você vê a pessoa gastando com outras coisas que não são urgentes, você vê que a pessoa tá podendo pagar, e ela nem lembra, ela não tá nem aí, entendeu? Não tem aquele compromisso, né? Não tem aquele compromisso, não tem a abnegação que eu falava. Não, ela não lembra daquele dia que ela tava precisando, ela não lembra. Entendeu? Ou seja, então isso é para você pensar. Se você é a pessoa que tem dívida, se coloque no lugar da outra pessoa que te emprestou. Então isso é algo para a gente pensar. Isso é algo para... uma coisa interessante, vocês sabiam que no caso dos bancos, a taxa de juros que as pessoas pagam é por causa dos altos níveis de inadimplência? Sim. Porque o que acontece? Se o banco ele empresta bastante dinheiro e tem inadimplência muito alta, então o banco não vai ficar com prejuízo, então ele repassa aquilo para aqueles que são bons pagadores. Aquelas pessoas que são boas pagadoras, são elas que na verdade estão sustentando aquele sistema. Então ela está, de certa forma, pagando o do outro. Ou seja, se todas as pessoas fossem fiéis nos seus empréstimos, pensasse duas vezes antes de fazer um empréstimo, a inadimplência seria muito baixa. Seria caso de pessoas que faleceram, seria caso de pessoas que, em situações bem prementes, não pôde pagar. Sabe o que aconteceria? Os juros do banco iam ser muito menor. Muito menor. Tanto é que é assim que quem é pessoas dessa área de empréstimo sabe que o empréstimo consignado, que é aquele que vem descontado de folha, é muito mais barato, porque a inadimplência é baixa. Entendeu? Então isso, veja só, que isso é algo que se volta para você mesmo. O fato da pessoa não pagar acaba onerando o próprio sistema, de maneira que fica mais difícil para a pessoa pegar um empréstimo, né? Então nós devemos muito pensar duas vezes. O que essa lição está nos dizendo é que nós devemos fazer planejamento, que nós devemos pensar duas vezes antes de fazer qualquer dívida. Certo. Segunda-feira, mordomia e satisfação instantânea. Esse relato aqui fala, né, sobre Esaú, né, que ele era um caçador, né, que ele seguia os seus próprios desejos. Quando ele estava vindo da caça, ele sentiu o cheiro do guisado, né, que Jacó estava fazendo, e pelos seus desejos ele foi dominado, onde ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, né? Em contraste com isso, nós vemos o exemplo de Jesus, né? Ele jejuou por 40 dias, ele esteve tentado no momento em que ele podia fazer e usar o seu poder para isso, para se satisfazer, que era uma coisa que era ali direito. Uma necessidade, era, né? Uma necessidade básica. Ele rompeu, né, com essa
rompeu o que nem começou, na verdade. Sim. Ele já expeliu as insinuações de Satanás. Sim, obteve uma vitória, né? Assim, em seu exemplo nós vemos abnegação. Exatamente, que é o ponto dessa lição, né, de segunda-feira. Então, e é exatamente o motivo. A gente sempre tem que tentar aplicando a nossa realidade. É um dos motivos porque muitas pessoas estão endividadas. Todas as pessoas que estavam endividadas, teve um dia que ela não estava endividada. Então vamos começar. Como começou isso? Exato. Ela começa comprando, e às vezes ela começa vivendo no limite. Ela não está nem precisando tanto de certa coisa, mas ela vive no limite. Ela recebe, aí vamos supor que ela pessoa seja adventista, ela ganha aí uns R$2.000 por mês, ela tira o dízimo e tal, tem alguns descontinhos, imposto e tal, e aí vamos supor que sobra os 1.700. Aí ela vai e usa exatamente os 1.700 todo mês. É algo assim, tá entrando, tá saindo, tá entrando, tá saindo. Só que às vezes acontece isso, tem hora que realmente é necessidade. Mas tem vezes que não é, são coisas que não são tão necessárias. E aí vai andando nessa linha. Aí tem uma hora que algum filho, alguém cai doente. Aí que perde o controle. Ah, foi mais porque caiu doente. Mas a pessoa ela não planejou antes. É sempre bom, se possível, né? Porque nós sabemos a realidade brasileira, a pessoa gastar menos do que ganha. Nós tiramos o dízimo e tal, belezinha, e ainda sobrar um pouquinho, guardar ali na poupança, né? Deixar alguma coisinha assim, né? Para uma situação como essa. Nós sabemos que o Senhor Deus nos guarda, né? Nós devemos. Esse foi só um exemplo que eu falei, mas poderia ser outra coisa. O carro poderia ter batido. N motivos podem acontecer, N coisas podem acontecer. Né? Mas o princípio que está nos textos que nós estamos estudando é a abnegação. Vamos então abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 11, o verso 2 a 4, né? Irmão Alexandre pode ler o Gênesis 3:6. Eu leio Filipenses 3:19. 2 Samuel, capítulo 11, verso 2 a 4. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Gênesis 3:6. Gênesis 3:6, bem conhecido de toda a cristandade. Quando a mulher viu que a ave era boa para o alimento e o que era agradável aos olhos, e uma ave a ser desejada para fazer algo sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido como ela, e ele o comeu. Filipenses 3:19 nos fala: o fim deles é a destruição, o Deus deles é o seu ventre, e a glória deles é para a vergonha deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. 1 João, capítulo 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Romanos 8:8 diz assim: assim então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Certo. Baseado nesses versos que lemos, quais são os potenciais perigos da satisfação instantânea? Mesmo para pessoas fiéis. Tragédia, destruição e o pior de tudo, alienação do Criador. É o que o pecado traz, não é? Sim. Quando nós vemos essa história de Davi que eu li, nós podemos entender e ler ali o capítulo 32 de Salmos, né? Que mostra o que aconteceu depois. Por um ano, né, ele guardou o pecado dele. Então é algo muito triste, né? Então a pior coisa é a alienação de Deus. A gente se separa do Criador. E depois disso o pecado, ele nunca atinge você só, mas atinge as pessoas que estão ao teu lado. Então essa é uma coisa que nós devemos pensar. E a satisfação instantânea, né? É o prazer, como Eva, o prazer instantâneo cega a pessoa para ver as coisas futuras, as consequências, que foi como Eva, né? Então é terrível isso aí. Tira de nós o foco, os objetivos, né, da vida eterna. Sim, você citou até Esaú aí, então ele quis a satisfação instantânea de comer aquele guisado, aquele prato, vender até a primogenitura, nem pensou no futuro. Sim, e dá para ver que em outras coisas também ele sempre foi
ele sempre olhava as coisas terrenas, né? Você vê na escolha das esposas, quem estuda vê claramente que ele escolheu a esposa que mais agradou ele, daquele povo ali, né? Então é Romanos 8:8 que a gente leu, né? Os que andam na carne não podem agradar a Deus. Ele andava na carne, né? Exatamente. Não, a consciência da carne. Olha, aqui no Lar Adventista, página 394, diz assim: alguns não são discretos e incorrem em débitos que podiam ser evitados. Outros exercem uma cautela que cheira à incredulidade. Tirando a vantagem das circunstâncias, podemos às vezes investir meios com tais vantagens que a obra de Deus será fortalecida e edificada, sendo contudo estritamente preservados os retos princípios. Então isso é algo bem interessante. Pessoas que entram em débitos, em dívidas, que podem ser evitados. Irmãos, tome muito cuidado com o cartão de crédito. Muito cuidado com o cartão de crédito. Que traz uma satisfação instantânea, né? Exatamente. Tá na promoção. É algo que você vai... Eu já tive contato com muitas pessoas assim, elas rapidinho nessa dívida, principalmente pessoas que são mais simples, mais humildes e não têm costume de usar o cartão de crédito. Então ela pegou, ela se sente, vamos supor que ela ganha um salário, ela se sente como se estivesse recebendo agora o dobro do salário. Não, estou com poder de compra agora o dobro, né? Só que ela vai ter que pagar isso. Você vai ter que pagar. Então vai ter uma hora que aquilo vira uma bola de neve. Vai ter uma hora que não dá mais. E é interessante que muitas pessoas vão ao Procon reclamar. Ah, porque a dívida estava alta. Irmãos, é porque o juros está alto do empréstimo. Mas você não viu na hora que você assinou? Tem pessoas que são desonestas. Tem pessoas que são desonestas. Então, mas você não viu na hora que assinou? Não. Mas estava lá, você viu, estava lá. Tem pessoas que quando vai fazer o empréstimo, o certo o certo era nem fazer, mas entrou no empréstimo, olha todas as condições, né? Qual o prazo que vai ser, quantas parcelas, qual o valor da parcela, será que estou pagando bastante juros? Será que não compensa mais eu pagar um pouco mais caro agora e pagar menos juros? Né? Faça toda essa conta, porque muitas das vezes o barato sai caro, né? Como muitos dizem, e negar a si mesmo em todos os aspectos da nossa vida. E a satisfação instantânea que a Patrícia fez até Jesus e Esaú, né? Tem um texto do Espírito de Profecia que diz assim: vidas que falam, meditação matinal, página 58, ó. Propenso é a satisfação própria. Esaú nada desejava, tanto como a liberdade para fazer tudo conforme lhe agradasse. Romanos 8:8. Satisfazia a carne. Para ele, poderio e riqueza, festa e orgia era felicidade. Ele se gloriava na liberdade sem restrição de sua vida selvagem e errante. Ele representa uma classe de pessoas que condescenderam com apetite, paixões e tendências, a ponto de enfraquecer sua capacidade de discernir e reconhecer o valor das coisas eternas. Que coisa, né? Então é uma classe que satisfaz a carne, mas eles não discernem as coisas da vida eterna. Esaú estava por tanto tempo habituado a satisfazer o eu, que não sentiu a necessidade de fugir do prato tentador e cobiçado. Então aquilo para ele foi normal, né? Ficou nutrido pensamentos sobre isso e não fez nenhum esforço especial para restringir o apetite, até que foi controlado por ele. E ficou imaginando que poderia sofrer grande prejuízo, até mesmo morte, se não conseguisse esse determinado prato. Quanto mais nele pensava, mais seu desejo era fortalecido, até que sua primogenitura, que era coisa sagrada, perdeu para ele seu valor e santidade. Irmãos, sério, se nós não restringir nosso apetite, nós vamos aceitar o selo da bênção por causa de um prato de comida. Aquele prato que a gente, sabe aquilo que a gente, isso aí eu não fico sem. Quando o pregador fala que eu não posso comer isso, já me irrito. Se nós não vencer essa tendência, nós vamos aceitar o selo da besta, igual Esaú aqui, que aceitou, vendeu a sua primogenitura, né, por um prato. Nós vamos aceitar o selo da bênção por causa de um prato de comida. E nós temos grandes exemplos na Bíblia, né, de pessoas que... nós temos tantos exemplos de pessoas que fracassaram nesse princípio e pessoas que venceram. Jesus é um exemplo. Jesus venceu, mas tem outros, como por exemplo Daniel, né, o clássico exemplo de Daniel, quando chegou na Babilônia, que venceu, foi abnegado. Nós temos outros exemplos de pessoas como, por exemplo, que fracassaram, que nem Sansão. Ele não poderia tocar em um cadáver, mas ele se interessou ali pelo um favo de mel, né, que estava no leão, que estava morto, ele não podia tocar naquele cadáver. Não restringiu o apetite. Não restringiu. Então você vê outros, além de Esaú, além de Eva, tanto exemplo de pessoas que venceram no apetite e tantas pessoas que fracassaram exatamente
nessa parte. Então, essa questão da negação, da abnegação, da negação do eu que a gente está falando, é exatamente, principalmente nesse contexto das dívidas, não é? Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente não entrar em dívidas? Aqui a lição está clara, né? Para os irmãos que estão em casa, entendeu? Abnegação. Então, para que você precisa de um carro? Se um carro é usado, você pode comprar um carro usado, custa menos do que você comprar um carro novo. Por que tem que ser zero? E por que o carro tem que custar 200 mil reais? Por que o carro tem que custar 200 mil reais? As estradas estão tão ruins que não vale a pena você comprar um carro desse valor. Verdade. Não vale a pena. Eu conheci uma história de uma pessoa que comprou, ela não tinha tantas condições, mas em uma época ela comprou um carro de 200 mil, parcelou em 100 e todas as vezes, né? Vamos dizer assim. E aí depois ela entrou em dívida, não teve como pagar. E aí qual foi o resultado? A pessoa ficou ruim, de saúde, chegou até a falecer, né? O cônjuge que ficou com o carro, com a dívida, não tinha condição de pagar a dívida, pensou em vender o carro para pagar a dívida. Só que o valor do carro já estava menor do que a dívida. Desatualizou. Pensando nessa linha de que você está falando, né, de para que gastar mais, a lição de terça-feira, ela vem falando para nós vivendo com os próprios recursos. E o que deve ser lembrado, né? Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 6, e o versos 33. É um texto bem conhecido, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Certo. Então, estamos praticando esse princípio? Será? Será que nós estamos? Será que nós estamos? Por isso que vivendo com os próprios recursos, ó. Se a gente olhar, buscar a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas, a gente pode ver com o que a gente tem, o básico. Sabe que é algo tão interessante que eu sempre ouvi muito, e eu acredito que essas palavras de muitos pregadores, elas fazem todo o sentido. Aquele vazio que nós temos no coração é do tamanho daquilo que Jesus pode preencher. Quando a gente, mesmo às vezes estando na igreja, andando, né, no cristianismo, às vezes a gente assim, tem um vazio de Deus na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós não buscamos a Deus em primeiro lugar. Sim. Verdadeiramente. E muitos vão dizer assim, se perguntar, você está buscando Deus em primeiro lugar? Sim, todos vão dizer sim. Esaú também ia responder assim. Mas Esaú buscou Deus em primeiro lugar? As ações falam muito mais do que as nossas palavras, né? Nas coisas pequenininhas, a gente sempre está citando aqui, né? Deus confia as coisas pequenas para depois confiar as grandes para nós. Se a gente não consegue pôr Deus em primeiro lugar, e o nosso Deus é o vento, eu não fico sem comer isso aí. Sem comer isso aí eu não fico. Então, irmãos, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Claro que não. Não estamos colocando. Aí, né, nessa linha de questão das pessoas se sentirem vazias e quererem preencher com tantas coisas e muitas vezes desnecessárias, acontece o que, né? De extravasar em seus próprios recursos, em passar da conta, não colocar a Deus em primeiro lugar na vida, colocar as outras coisas e assim, né, passando muito além dos limites que cada um pode ter em suas vidas diárias, né? Agora, é interessante que essa lição de terça-feira, ela fala exatamente em viver com os recursos que você tem, é seu, né? Então isso exclui o cartão de crédito, de certa forma, isso exclui empréstimo, não é? Porque de certa forma é o dinheiro que você tem. Eu sempre fico tentando pensar, o que será que está onerando, né, as pessoas? Tem até uma charge, né, de uma pessoa naquela esteira rolante, né, correndo e Satanás aumentando os botões e dando risada e a pessoa tendo que correr mais depressa. Então você vê, muitas coisas o mundo coloca para você tem que ter. Então, por exemplo, trocou o celular, todo mundo está trocando, só você que não. Então você tem que trocar. E aí você vai e faz uma dívida, paga em não sei quantas vezes, compra um cartão de crédito. Aí outra coisa é a questão das vestes. Tem pessoa que gosta muito de ostentação, né? Não, tem que comprar roupa nova, mesmo que eu seja pobre. E aí, de novo, vai lá, faz dívidas, pode comprar uma roupa mais simples. Não estou falando que você tem que andar esfarrapado, mas você tem que pensar, será que eu preciso? Se uma roupa mais simples tapa minha nudez, por que eu preciso de outra
de outra mais cara, de outra ostentação, né, para mostrar para todo mundo eu só uso roupa de marca. A questão do carro já foi falado. Por que eu preciso ficar trocando de carro sempre? Sabe por quê, irmão Bunaga? Duas linhas aqui, Conselho sobre Mordomia, página 273. Ó. As pessoas que não agem com sabedoria estão ansiosas por terem grande aparência, pensam que a exibição lhe dará influência. Então é a exibição. Eu estou com um carro popular e aparece uma pessoa com um carrão. Vão olhar para mim ou vão olhar para quem? Então, pro carrão. Olha, quem é que está nesse carro? Eu nem vou notar. Então é a aparência e exibição. Isso está no nosso coração. E isso é muito interessante, porque, como eu falei para vocês, quando você trabalha nesse ramo, eu já tive contato com pessoas que ela chega toda pomposa, né, com um carrão, não sei o que, aí você olha, a pessoa está endividada até o último fio de cabelo. E enquanto já teve pessoas mais simples, que chegam arrastando chinelo, né, você não dá nada para a pessoa, você vai atender a pessoa rápida, mas aí você dá uma olhadinha rápida, você vê que a pessoa ela é poupancista, ela está guardando dinheiro, aí você vê que a pessoa ela é milimetricamente, ela projeta tudo, ela usa aquilo que ela precisa realmente. Sim. Será que você usa aquilo que você realmente precisa? Você já parou para pensar o que você realmente precisa para viver? Será que você precisa toda hora trocar o piso da tua casa? Será que você precisa toda hora ficar ordenando a tua casa, colocando não sei o que? Comprar televisão tem que ser a última televisão, não pode ser uma televisão velha. Você nem precisa de televisão, né? Compra livros do Espírito de Profecia no lugar da televisão, você vai ser muito mais feliz. Então tem muita coisa que a gente pode parar e pensar, e a palavra de Deus diz que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, nem todas as coisas serão acrescentadas, mas são as coisas que a gente realmente precisa, não são coisas que a gente acha que precisa e não precisa. Então, muitas das vezes o desemprego pode vir para uma pessoa como uma bênção, sabia? Por quê? Porque ela vai ser obrigada a disciplinar. Veio pouco recurso, ela vai ser obrigada a aprender a administrar. Porque às vezes quando a pessoa ela ganha muito dinheiro, ela não está preocupada. Ela chega, ela nem pergunta o preço de um objeto. Ela chega, pega aquilo e passa. Porque ela não está preocupada com isso, né? Continuando nesse raciocínio, tem um texto aqui no Espírito de Profecia, no Lar Adventista, né, que é um livro muito bom sobre esse assunto, na página 376, diz assim: foi-me mostrado que vós outros, meu irmão e minha irmã, tendes muito que aprender, não tendes vivido dentro de vossos recursos, não aprendestes a economizar. Se ganhais elevado salário, não sabeis como usá-lo adequadamente. Então não é ganhar pouco, não é ganhar muito, não é? Mas é como que eu gasto isso. Consultais o gosto e o apetite em vez da prudência. Às vezes gastar dinheiro em certa qualidade de alimento que vossos irmãos não podem pensar em saborear. O dinheiro sai de vosso bolso com extrema facilidade. A abnegação é uma lição que ambos necessitam aprender. Então, aqui falou de abnegação, que é a lição anterior, mas a questão de viver com não tendes vivido dentro de vossos recursos. Muitos não têm vivido, muitos dos nossos irmãos são adventistas, são fiéis a Deus, porém não têm vivido com aquilo que ganha. Isso aqui é uma lição para cada um de nós. E sabe o que acontece quando a gente não vive com o nosso próprio recurso? A lição anterior que a gente estudou. A pessoa começa agora, não vai devolver o dízimo, porque ela não viveu com o seu próprio recurso, agora ela põe a mão no que é de Deus. E aí incorre em outro pecado, irmãos. Então o pecado leva o outro até Satanás não derrubar na ruína. Eu tenho experiências muito interessantes. A minha mãe sempre ganhou muito pouco, mas muitas das vezes ela, comparado com outras pessoas até, ela conseguia emprestar dinheiro para outras pessoas que não têm tanto de filho que a minha mãe teve. Isso é algo, parece algo assim, contraditório, né? Como pode? A pessoa ganha pouco, tem muitos filhos para cuidar e consegue emprestar dinheiro para outra pessoa que não tem filho e que ganha até mais, ganha até melhor. Mas por quê? Exatamente a questão da prudência, a questão do planejamento. Com os próprios recursos. Não vive com os próprios recursos. Então a pessoa, o dinheiro sai fácil, ela não contabiliza, né? Ela viu na loja o preço de uma coisa, ela não sabe, vou ver se tem uma outra loja com preço melhor. Porque às vezes tem, né? Não sabe dizer não ali no momento, ela quer naquele momento. Sim. Ela não sabe pensar assim, ó, vou deixar pro mês que vem isso aqui. Ela não conhece isso, ela quer aquilo naquele momento, naquela hora. Sim. Quarta-feira, dizendo não à dívida. Irmão Alexandre,
Lê pra gente Deuteronômio 28:12, por favor. 28:12 diz assim, ó. Olha lá, King James 1611. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás nada emprestado. O que esse texto ensina sobre as muitas dívidas? Qual princípio está presente nesse verso? É interessante que o próprio texto fala que Deus vai dar a chuva, né? Porque era um povo agrícola, né? Na época, aqui de Deuteronômio. E ele ia ajudar a fazer com que a terra brotasse no seu tempo para abençoar a obra da mão do povo de Deus. E o povo de Deus ia emprestar, mas não ia pegar emprestado, porque Deus estava abençoando eles. Ou seja, isso mostra que se eles seguissem e andassem naqueles princípios dos quais Deus estabeleceu, dos quais Deus ensinou, era exatamente isso que aconteceria. Em tempos de crise, o povo de Deus estaria em paz. Por isso que alguns cristãos olham para os judeus e dizem assim: nossa, como eles são abençoados por Deus, né? Não é que eles têm a bênção de Deus, irmãos. Eles seguem estritamente o que Deus ensinou para eles sobre economia. Por isso que os judeus, na grande maioria, são bancários, são pessoas que têm muito dinheiro, porque eles seguem aquilo que Deus disse para ele no Antigo Testamento, sobre economia, sobre prudência. Você vai emprestar e nunca pega emprestado. Então, por isso que eles são abençoados. Não porque Deus olha para eles, não, eu vou dar para esses, esses aqui não. Porque eles seguem aquilo que Deus mandou. É verdade. Olha que bênção. É verdade. Então o princípio que todo cristão deveria seguir é o que está no Salmo 127, né? Diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galadão. Ou seja, então aqui nos diz que Deus dá o pão aos fiéis enquanto ele está dormindo. Então esse é o princípio que o cristão deve seguir. Deus, ele nos sustenta. Temos que entender que quem é o provedor é Ele, é o Senhor Deus. E quando fala aquele que nos sustenta, Deus dá aquilo que você realmente precisa. Ele não dá aquilo que você acha que precisa. Tem muita coisa que você acha que precisa, mas você realmente não precisa. E isso é a coisa que nós devemos nos libertar. Não precisamos de muito para viver nesse mundo, não é? Aí tem um texto aqui, o Testemunho para a Igreja, volume 1, página 200, ó. Aquilo corroborando que eu estava falando, Deuteronômio 28:12. Vi que Deus estava desgostoso com o seu povo por se tornarem fiadores de incrédulos. Minha atenção foi dirigida para esse texto. Não estejam entre os que dão as mãos, entre os que ficam por fiadores de dívida. Provérbios 22, verso 26. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador dos estranhos, mas o que aborrece a fiança está seguro. Provérbios 11, verso 15. Mordomos infiéis empenham aquilo que pertence a outro, seu Pai Celestial. E Satanás está oposto para ajudar seus filhos a arrebatá-lo das suas mãos. Os observadores do sábado do 27º dia não devem ser sócios dos incrédulos. Sim. O povo de Deus confia demasiadamente nas palavras dos estranhos e buscam-lhes o conselho quando não devem o fazer. O inimigo o torna agentes seus e por intermédio deles trabalha para desconcertar os filhos de Deus e prejudicar. Então, misericórdia, irmão. Se ficar sócio, fiador de incrédulo, é desagrado de Deus. Em Conselho sobre Mordomia, na página 272, é um pequeno verso, uma pequena passagem aqui, e nos diz muito. E diz assim: deve-se ter estrita consideração à economia, senão se incorrerá em pesadas dívidas. Conservem-se dentro dos limites. Evitar contrair dívidas, assim como evitariam a lepra. Olha. Então isso é algo bem sério mesmo, né? Então, sério. Então aqui, conserve-se dentro do limite. Evite contrair dívida, assim como evitaria a lepra. Quem que é uma lepra? Ninguém, né? Então evita a dívida. A dívida, ela pode ser comparada a uma doença corrosiva.
Quantas pessoas Uma lepra. estão adquirindo doenças, depressão, não conseguem dormir de tanto pensar nas dívidas. O que eu faço para sanar essa dívida? Ai, mas eu não tenho como. Ai, agora eu vou ter que fazer mais. Um empréstimo para pagar outro empréstimo. Exato. Então, queridos, não vale a pena nós perdermos o nosso sono, nós perdermos a nossa paz, nós perdemos a nossa saúde por causa de muitas vezes caprichos que nós temos. Sim. E nosso povo, nós temos muitos conselhos, nós temos uma profeta, não é? Então, nós temos mais luz do que o mundo. No livro lá de Adventista, nós temos aqui, pelo que eu tenho visto, 2 capítulos pelo menos falando disso. Um é o capítulo 61 e o outro é o 64. Então tem falado exatamente sobre pessoas que entram em dívida, como evitar, né, de entrar em dívida, como viver com aquilo que ganha, não é? Aqui na página 374, por exemplo, diz assim, ó: muitíssimos não se têm educado a si mesmo o bastante para manter suas despesas nos limites de seus rendimentos. Não aprendem a ajustar-se às circunstâncias e tornam a tomar empréstimos, sobrecarregando-se de débitos e, consequentemente, fica desencorajado e descoroçoados. Então, assim, muitas pessoas, exatamente, ela não fez aquilo que a gente tem falado, ela não se ajustou. Então, ela vai e entra em mais dívida para tentar sanar a dívida que ela tem. Misericórdia. E aí acaba virando uma bola de neve, a famosa bola de neve, né? Queridos, a gente pode aprender uma coisa, que às vezes a gente, infelizmente, cai no erro das dívidas. Se caiu, que viva pão e água, mas que sanem as dívidas, porque sanando as dívidas você vai ficar em paz, mesmo que isso venha demorar um pouco. É aquilo que a Patrícia estava falando de viver pão e água. Tem um texto, Conselho sobre Mordomia, página 257. Façam com Deus solene aliança de com sua bênção pagar suas dívidas, e a ninguém dívida coisa alguma, ainda que tenha de viver pão e água. É tão fácil, ao preparar a mesa, tirar do bolso uma moeda para extraordinários? Cuide dos centavos, e os reais cuidarão de si mesmo. É uma moedinha aqui, uma moedinha ali. Gasta para isto, aquilo e aquilo outro, que logo somam reais. Neguem o eu, a menos quando estão rodeados de dívidas. Não vacilem, não desanimem, nem desistam. Negue seu gosto, negue sua condescendência com apetite, economize seu dinheiro e pague suas dívidas. Esforcem-se para pagá-lo o mais depressa possível. Quando vocês puderem apresentar-se novamente como pessoas livres, não devendo nada a ninguém, terão alcançado uma grande vitória. Então Deus, através, usou a serva do Senhor aqui, é uma preocupação com dívidas, né? A dívida é como uma lepra. Temos que logo sarar, tirar isso. Eu lembro que a Mão White, no Testemunho para a Igreja, fala sobre a vida do marido dela. Eles fizeram algumas dívidas para a obra de Deus, para comprar folheto para a obra de Deus. Sim. E o marido dela quase morreu, o Tiago White. Ela ficou muito preocupada, se meu marido morrer com dívidas. E aí ele se recuperou, sarou, né? E eles pagaram a dívida, então ela ficou aliviada. Ela tinha medo que o Tiago White morresse com dívida. Então, dívida, Deus mostrou para ela que era uma doença, você morrer doente. E a lepra é um símbolo de quê? Pecado. Misericórdia. E essas dívidas, eles eram pessoas assim tão sóbrias, né? Nesse quesito também, que as dívidas não eram nem dívidas pessoais, né? Eram dívidas que eram para a obra de Deus. Então, quinta-feira, poupando e investindo. Poupando e investindo. Vamos ler Provérbios 13:11, irmão Protágoras. Irmão Alexandre, Provérbios 21:5. E eu posso ler Provérbios 13:18. Provérbio 13, verso 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Provérbios 21:5. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas o de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Provérbios 13:18. Pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. Baseado então nesses princípios que lemos, né, nesses versos, como é possível lidar melhor com questões financeiras? Acho que essa
Acho não, tenho certeza, aceitando os conselhos de Deus, né? Planejar as coisas. Planejar, ser honesto, não é? Os ganhos, a origem dos ganhos, aqui no livro de Provérbios nós lemos, tem que ser honesto. Porque se são desonestos, muitas vezes os ganhos vêm e vão. Às vezes você ganha um dinheiro de maneira desonesta, seu filho cai doente, você vai ter que gastar o dinheiro tudo com ele. É verdade. Então, a pessoa nunca acaba, de certa forma, o dinheiro, aquele dinheiro que veio está amaldiçoado, não é? Sim, eu pude aprender, né, nesse verso que eu li, que a pobreza e a vergonha vêm para aquele que rejeita a instrução. Ou seja, se eu vou rejeitando a instrução ao longo da minha vida, vai ser notória os passos errados que eu dei. E a lição de quinta-feira, ela vem falando bastante sobre poupando, né? Poupança também, de certa forma. Poupar e investir. Nós devemos ter disciplina. Quem fala sobre a questão de ter disciplina. Olha como é que fala no segundo parágrafo aqui. O dinheiro gasto desnecessariamente é uma perda dupla. Ele não apenas se vai, mas seu potencial para obter lucro também se vai. Se o tivéssemos separado, ele poderia ter se multiplicado na terra mediante a poupança ou no céu, por meio da doação, quando a gente gasta, né? Então, poupar, aí continua dizendo, poupar é uma disciplina que desenvolve a autoridade sobre o dinheiro. Então, você tem que se segurar e você acaba sendo o senhor do teu dinheiro. E aqui no livro lá de Adventista, na página 379, diz bem assim: devemos procurar saber quando poupar e quando gastar. Olha só, devemos procurar saber quando poupar e quando gastar. Então, o que significa procurar saber? Você tem 2 joelhos, você vai dobrar esses 2 joelhos e vai falar: Senhor, me ajude. Quando é que eu devo gastar? Até quando você entra numa loja, você pega uma coisa e você está com dúvida se você compra aquilo ou não. Se você está com dúvida, provavelmente você não precisa. Mas você pode fazer uma oração: Senhor, eu compro isso aqui, eu estarei gastando isso aqui de forma supérflua, né? Então, ora e pede a Deus. E Deus vai te dizer se você vai comprar aquilo, se você realmente precisa comprar aquilo ou não. Então, devemos ser submissos a Deus até nisso. E isso é ser mordomo, né? Ser verdadeiro mordomo das coisas de Deus. A gente percebe aqui que nesse tema, né, de poupar e investir, a melhor coisa que podemos fazer, o melhor investimento que podemos fazer é o investimento para a vida eterna. Por quê? O que fala lá, né? Em Mateus 13:44, né? Que não há, né? A gente tem que investir o quê? No reino dos céus. No reino dos céus não vai haver roubos, não vai haver queda de mercado, não haverá crises, não haverá nenhum dos temores, né? Sim. E onde a Bíblia nos fala, né, que pisaremos, né, em ruas de ouro e cristal, que o que hoje para os homens na face da terra é tão valioso, no céu será algo onde as pessoas pisarão. Pisam em cima, algo comum, né? Algo comum. Mas Deus, a gente leu, eu acho que uma das primeiras lições, a gente leu em Patriarcas e Profetas, que no dilúvio Deus teve que esconder essas coisas. Deus teve que esconder pedras preciosas. E não é pedrinha preciosa que você vê desse tamanhozinho no microscópio, não. São pedras preciosas grandes, né? Imagina você andar na rua, imagina você fazer um pôr do sol na beira do rio em cima de uma esmeralda, toda verde, toda brilhando, com o pôr do sol batendo nela. Irmãos, muitas coisas foram tudo escondidas, porque aquilo, a profeta diz, essas coisas endureciam o coração do homem. O homem se apegava a essas coisas. Que tristeza, né? E louvado seja o nome de Deus, que Ele vai restaurar o mundo. Mas as pessoas que vão para esse mundo restaurado, o coração dela não vai estar muito naquilo ali, mas vai estar no Deus. Ela vai estar com Deus. Ela aprendeu a amar o Senhor. E esse é exatamente o princípio que nós devemos aprender nessa vida. Quando Deus falou para o jovem rico: vai e vende tudo e dá para os pobres, Jesus percebeu que aquele era o problema do jovem rico. Percebeu aquele, ele estava pegado, o coração dele estava pegado àquilo. E então Jesus falou: uma coisa te falta, porque realmente faltava para ele aquilo ali. E você vê outras histórias. Você vê que Zaqueu, ele foi mais espontâneo, né? Nós sabemos o fim, né? Ele se converteu e ele
deu metade do bem deles para os pobres. Bem, sexta-feira, né? Então, no estudo aqui de reflexivo e que vem falar pra gente, fazendo um fechamento, né, para a semana, nos diz algo aqui no terceiro parágrafo. Vivendo neste mundo materialista, podemos ser melhores administradores e, especificamente, eliminar as dívidas. Devemos sempre desenvolver habilidades por meio da leitura, seminários, educação formal e, finalmente, praticar o que aprendemos. Desenvolver nossas habilidades nos capacita a dar nosso melhor para Deus e a ser bons mordomos. Então, a educação financeira, ela deveria ser ensinada nas escolas, nas igrejas, nas famílias. Porque a pessoa ela pode aprender a usar o seu dinheiro com sabedoria, investir para ter boas coisas e necessárias, mas acima de tudo glorificar a Deus com isso, não é verdade? As dívidas, viver com aquilo que a gente estudou, viver com aquilo que a pessoa ganha. Exatamente, e ainda que seja uma vida simples, né? Mas é uma vida simples, porém honrada. Esse assunto é um assunto muito amplo, que a gente, de certa forma, não esgotou esse assunto aqui, não é? Mas eu gostaria de indicar aos irmãos, eu estava olhando aqui o livro O Lar Adventista, tem muito mais capítulos que falam sobre essa questão, e vale a pena você tirar tempo. Se Deus revelou a profeta, é porque nós precisamos disso, não é algo em vão. Então, existe uma seção do livro, irmão Alexandre, Lar Adventista, que fala só sobre a questão do uso do dinheiro, é a 13ª seção. Então, são 6 capítulos do livro Lar Adventista, 6 capítulos com as melhores citações da nossa profeta sobre dívidas, uso do dinheiro, gasto, investimento, patrocínio à obra de Deus, não é? Então, esse assunto não foi esgotado aqui, foi só uma lição da Escola Sabatina que nós tivemos a oportunidade de estudarmos, porém, se o irmão que está em casa, você não tem desculpa, você tem um material muito grande, você pode, se você não tiver condição de comprar o livro, você pode baixar os livros, não é? Então você tem, aqui no Lar Adventista, você tem 6 capítulos com as melhores citações, você tem também o livro A Administração Eficaz, que é o livro Conselho sobre Mordomia, é um livro também importante para quem quer aprender um pouco mais sobre o assunto. Irmão Alexandre, pode ler para nós aí o último. Tem um texto, Atos dos Apóstolos 205, quando as lições da Bíblia são aplicadas na vida diária, e nosso contexto adventista, Bíblia e Espírito Profecia, que o irmão Potagas mostrou. Então, quando essas lições da palavra de Deus são aplicadas na vida diária, Bíblia e Espírito Profecia, exerce profunda e duradoura influência sobre o caráter. Timóteo aprendeu e praticou essas lições. Não tinha talentos particularmente brilhantes, mas sua obra era valiosa porque ele usava no serviço do mestre as habilidades que Deus lhe havia concedido. Ele aprendeu, Paulo mostrou para ele, Paulo, homem usado por Deus, e ele aprendeu aquilo e desenvolveu o caráter dele, e ele usou essas habilidades para o mestre, né? E esse é o dever de todos nós no dia de hoje. Então, nós vemos que o Senhor Deus quer que nós nos desenvolvemos em todas as áreas. Nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias, e os ataques de Satanás têm aumentado. E por esse motivo, o Senhor Deus ele nos trouxe uma mensagem, além da Bíblia, o Senhor nos deu o Espírito de Profecia, para que nós possamos estar preparados contra os ataques de Satanás. Satanás vai usar todas as coisas para tentar nos desviar nos últimos dias, inclusive dívidas. Porque muitos irmãos não conseguem dormir com dívida. Quem consegue dormir com dívida? Então, assim, Satanás vai tentar usar isso. Então, nós devemos nos policiar, devemos estudar. Então, o Senhor, esse Deus é tão maravilhoso que às vezes eu sempre fico pensando assim, esse Senhor, Ele determinou o que o povo de Deus vai comer nos últimos dias, o que o povo de Deus vai ouvir nos últimos dias, o que o povo de Deus vai vestir, onde o povo de Deus vai morar, como ele vai gastar, como ele vai educar seu filho, como ele vai conduzir sua família. Irmãos, esse Deus ele deixou tudo isso para você, e até coisas de psicologia, coisas que a ciência está descobrindo agora. Deus deixou tudo. Será que nós não vamos ser chamados de um... E na lição de sexta-feira mesmo está falando sobre a parábola dos talentos. Será que nós não vamos ser chamados de mordomos, servo mau e negligente, se nós não usarmos devidamente todas as revelações que o Senhor já nos deu nesse tempo que nós estamos vivendo? Isso é algo para nós pensarmos e refletirmos. Amém. Então,
temos aqui um texto muito reflexivo para finalizarmos esse assunto, que está em Romanos 13, no capítulo 7, no versículo 7 e 8. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem deveis tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A nenhum homem devais coisa alguma, senão amar-vos uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Que esses textos possam ficar bem gravados em nossas mentes, para que possamos glorificar a Deus através da nossa vida, dos nossos empreendimentos, e que possamos dever aos homens somente o amor. Amém. Que Deus seja louvado. Quero agradecer aqui a presença dos queridos amigos e irmãos, e que você possa replicar essa mensagem, esse estudo que tivemos, e curtir e compartilhar aos outros também, para que possamos dividir conhecimento e que todos possam chegar à plenitude de conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Amém. Convido você então comigo para acompanharmos falando com Deus. Finalizamos com a oração. Querido Pai, te agradecemos por mais um momento de estudo da Tua Palavra e pedimos a Ti que abençoe esse trabalho, abençoe as pessoas que estão ouvindo, e que esse assunto, ó Deus, e todos os outros demais que temos estudado, que temos comentado aqui, sejam para a edificação não só de nós, mas de todos aqueles que entrarem em contato com essa mensagem. Amém. Amém. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Minha vida faz, Senhor, consagrada ao teu lar.